Se você é brasileiro, existem gigantescas chances de você já ter bebido pelo menos uma xícara de café na sua vida. E se você não bebeu, provavelmente já deve ter tido contato com a cafeína, uma das principais moléculas presentes no café. Mas, apesar de ser extremamente comum o seu consumo, você sabia que a cafeína pode piorar os quadros de ansiedade em algumas pessoas? Vamos entender por que isso acontece? A cafeína é uma droga alcaloide do grupo das xantinas, encontrada em diferentes espécies de planta como a erva mate, planta do café, cacau e guaraná. As bebidas derivadas dessa planta, como o chá de erva mate, o café e até mesmo os refrigerantes, possuem doses variadas de cafeína e são diariamente consumidos por todo o mundo. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Café, o Brasil consome mais de 21 milhões de quilos de café por ano, gerando um mercado de pelo menos 15 bilhões de reais ao ano. A cafeína possui diferentes atividades sobre o nosso corpo, mas em sua maioria, esses diferentes efeitos estão correlacionados com a sua atividade em um receptor específico chamado receptor de adenosina. De forma bastante simplificada, existem vários tipos diferentes de receptor de adenosina espalhados por várias áreas do nosso corpo, como o cérebro, o coração, os músculos, enfim, vários outros locais diferentes. A adenosina é uma molécula produzida naturalmente pelo nosso corpo e que consegue se ligar a esses receptores de adenosina e consegue promover alterações como a diminuição da frequência cardíaca, da frequência respiratória e alterações também na pressão arterial. Olhando especificamente para o cérebro, a adenosina atua da seguinte forma. Quando uma pessoa está acordada, uma pequena quantidade de adenosina está presente ali nos neurônios. Com o estado contínuo de se despertar e continuar fazendo suas coisas do dia a dia, a adenosina se acumula na sinapse neuronal, que por sua vez ativa os receptores de adenosina encontrados em neurônios diferentes do sistema nervoso central. Quando ativados, esses receptores produzem uma resposta que aumenta a sonolência por, entre aspas, frear a atividade de diferentes áreas do cérebro. E qual que é o papel da cafeína nisso? Quando a cafeína é consumida, ela antagoniza os efeitos da adenosina sobre os receptores de adenosina, competindo pelo espaço de ligação dela. Em outras palavras, a cafeína impede a adenosina de ativar o receptor e, como resultado, ela alivia a sonolência temporariamente, ou seja, mantém você num estado de alerta. Eu preciso deixar claro aqui que a cafeína também tem outros mecanismos de ação possíveis, mas os mais importantes para o nosso conhecimento aqui relacionado à ansiedade é esse relacionado à atividade da adenosina. Pois bem, com o aumento do bloqueio de receptores de adenosina, a cafeína não somente consegue alterar o padrão de atividade neuronal em diferentes áreas do cérebro, gerando um efeito psicoestimulante, mas também consegue alterar o padrão de resposta cardíaca e respiratória. Você provavelmente deve ter percebido que, dependendo da quantidade de café que você toma no dia, você pode sentir aquela batedeira, que é o nome mais comum para ataque cardíaco, que é o aumento da frequência cardíaca. Isso acontece porque o bloqueio dos receptores de adenosina promove um aumento da atividade cronotrópica do coração, que é um nome muito bonitinho para falar que aumenta a frequência com que o coração bate. Mas qual que é a relação da cafeína com a ansiedade? Mas antes de explicar isso, que tal você deixar seu like aqui embaixo para poder ajudar o canal a continuar crescendo e divulgando ciência de qualidade. Existem inúmeros estudos diferentes que mostram alterações em diferentes áreas do cérebro em pessoas diagnosticadas com transtornos ansiosos. Inclusive, eu já tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre esse assunto, então caso você queira se aprofundar mais para entender essas alterações das pessoas que têm ansiedade, dá uma procurada aqui no canal. Mas de forma bastante simplificada, existe uma alteração específica em áreas do cérebro que são importantes para o processamento do medo e das respostas de perigo. É como se em pessoas ansiosas, as áreas do cérebro que detectam que a gente está em perigo, que a gente está lidando com uma situação estressante, fosse mais sensível e mais capaz de perceber perigo em situações onde às vezes esse perigo não existe de fato. Isso faz com que as pessoas que têm ansiedade, assim como eu que tenho transtorno de pânico, experimentemos situações desagradáveis em momentos onde de fato a gente não está com a vida em perigo, ou que a gente de fato não tá passando por nada que a gente precise ter uma resposta de medo. Como a cafeína, ao bloquear os receptores de adenosina, promove um efeito psicoestimulante, ela consegue, por sua vez, aumentar o padrão de disparo da atividade de áreas responsáveis pela produção da resposta de medo. Nesse sentido, em pessoas ansiosas, é possível que a cafeína tenha a capacidade de aumentar a quantidade de sintomas por aumentar o padrão de atividade das áreas que estão dizendo para o nosso corpo que a gente está com
medo e causando todo o transtorno ansioso. De fato, uma revisão sistemática até mostrou que o consumo de doses entre 4 a 5 copos de café aumentam significativamente a chance de ocorrer crise de pânico em pacientes diagnosticados com transtorno de pânico. É muito interessante, inclusive, destacar que no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, a gente tem uma classe específica de transtorno ansioso, que é o transtorno ansioso induzido por consumo de cafeína, um subtipo de transtorno ansioso induzido por medicações ou drogas. Mas então significa que a cafeína é horrível, que você nunca mais deveria tomar café? Não, nada na medicina e na ciência é tão 880 quanto as pessoas tentam fazer aqui na internet. Existe uma variação muito grande na sensibilidade das pessoas com transtorno ansioso frente às alterações cognitivas que a cafeína pode promover. A gente não sabe muito bem por que isso acontece, mas provavelmente alterações de variações genéticas podem explicar porque algumas pessoas se sentem bem tomando doses específicas de cafeína, doses comuns de 3, 4 cafés por dia, enquanto pessoas como eu sentem muito os efeitos da cafeína. Se eu tomar um copo de café, eu já fico mais ansioso do que o normal. Então o que eu posso dizer é que se você for como eu, que sente os efeitos da cafeína de forma mais fácil, provavelmente é muito melhor você tentar optar por não utilizar o café na sua vida diária, ou pelo menos evitar grandes quantidades de cafeína para não piorar o seu quadro ansioso. Agora, se você se sente bem, provavelmente não é algo que você de fato precise deixar de fazer. Mas para finalizar e as pessoas não me encherem o saco falando que eu tô tentando demonizar o café, existem alguns efeitos cognitivos muito interessantes da cafeína para pessoas que querem ter um rendimento acadêmico melhor. Mas isso vai ser um assunto para um próximo vídeo, que eu com certeza vou fazer se você deixar seu like aqui embaixo e comentar querendo esse vídeo. Muito obrigado pela atenção e até mais!